31º dia do nosso propósito. Hoje nós vamos ver o que fala Marcos, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6, vai estar falando a respeito de quando Jesus vai numa sinagoga, num dia de sábado, um homem estava lá com uma das mãos mirradas. Então os fariseus procuravam ver se ele ia curar no sábado, procurando alguma maneira de acusá-lo, até por isso queriam acusá-lo. Jesus fala para eles: é correto fazer o bem ou o mal no sábado, dar a vida ou tirá-la no sábado? Então chama aquele homem à frente, cura a mão deles. Então nesse momento os fariseus juntam com os herodianos, procurando um meio para matar Jesus, pelo fato dele curar no sábado. Era inveja que eles tinham de Jesus. Do versículo 7 até o versículo de número 12, vai falar a respeito de uma grande multidão sempre ia procurar Jesus, e essa multidão estava comprimindo ele. Por quê? Porque os enfermos procuravam chegar perto dele para tocar nele. Então ele pede um barco para se afastar um pouco e poder falar com aquela multidão e ir curando aquela multidão, as pessoas que precisavam. E a Bíblia diz que ele curou a muitos e expulsou demônios que estavam naquelas pessoas também. Do versículo 13 até o 19 vai falar da convocação dos 12, vai estar lá o nome dos 12 discípulos, os quais Jesus chamou para ser seus discípulos. Versículo 20 até o versículo de número 30, os fariseus falavam que Jesus expulsava demônio pelo próprio rei dos demônios. E Jesus fala para eles como que um reino dividido poderia subsistir, poderia resistir, ele iria ser destruído, falando que não é possível que ele expulsasse demônios pelo próprio demônio. Então, que é aí que surge aquele versículo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, porque eles estavam falando que as obras que Jesus fazia, o que era pelo Espírito Santo, era demônio que estava fazendo, quando na verdade era poder de Deus. E do versículo 31 até o versículo de número 35 vai falar a respeito que a mãe de Jesus e os seus irmãos vão procurá-lo aonde ele estava. Então as pessoas falam para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Aí ele fala: quem são minhas irmãs, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? São esses que fazem a obra de Deus, deixando claro o objetivo e o propósito que Jesus veio para essa terra. Ponto de reflexão para nós: na hora da acusação, antes dos fariseus falarem que Jesus expulsava demônios pelos próprios demônios, a Bíblia vai dizer sim, que Jesus entrou numa casa e novamente reuniu ali uma grande multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam que ele estava fora de si. Então, quando Jesus estava fazendo a obra, os seus familiares, seus próprios da sua família, pensavam que ele estava fora de si e foram lá para tentar tirá-lo à força, porque ele não estava tendo tempo nem para comer, de tanto que ele estava fazendo a obra que Deus tinha trazido ele nessa terra para realizar. Que a gente aprende com isso aqui, muitas vezes, meus irmãos, na caminhada com Cristo, nem a tua família vai te apoiar, nem aqueles que estão próximos, dentro da tua casa, às vezes vão crer e acreditar em você. Historiadores dizem que os irmãos de Jesus, por exemplo, enquanto ele estava no seu ministério terreno, não acreditaram nele, só após a ressurreição é que foram crer que ele era o Cristo, Filho de Deus. Então, independente de apoio humano, continue firme nos caminhos do Senhor. Às vezes você não vai ter apoio terreno, não vai ter apoio de quem está do teu lado, mas quem olha para você dos céus está sempre te ajudando e pronto para te apoiar. Então que Deus te abençoe, que você permaneça firme em Cristo, independente de quem não crê. O importante é que você creia nele e saiba que ele crê, aposta em você, tanto que deu a sua vida para que você tenha vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.